Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos tentar responder uma pergunta que vem sendo muito repetida aqui no canal. Afinal, por que Hitler invadiu a União Soviética em junho de 1941? Para respondermos essa pergunta, temos que recuar ao ano de 1919. Nesse ano, a Alemanha estava mergulhada no caos e na crise social e econômica, após ter sido derrotada na Primeira Guerra Mundial. A população alemã enfrentava a maior crise do país até aquela data. Fome, desemprego, hiperinflação, tudo isso contribuía para um grande sentimento de revolta que se espalhava rapidamente por todas as camadas da sociedade. E foi motivado por essa crise que nessa época começaram a surgir vários movimentos extremistas no país, alguns de inclinação comunista e outros de inclinação fascista. Foi nesse ano que Adolf Hitler, desempregado e sem perspectivas de futuro, aceitou trabalhar como agente infiltrado do exército alemão num desses movimentos extremistas. Foi selecionado para se infiltrar no DAP de Anton Drexler, um partido sustentado em 3 pilares: a luta contra o comunismo, contra o capitalismo e o antissemitismo. Hitler foi imediatamente atraído pelo discurso de Drexler, assumiria o comando do partido em 1921 e mudaria o seu nome para NSDAP, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Os pilares da luta partidária continuariam os mesmos, mas nessa época Hitler estava preocupado em atacar os outros movimentos extremistas de inclinação comunista, que ganhavam bastante terreno no cenário político alemão. Essa luta anticomunista, que se estenderia durante boa parte dos anos 20, fez crescer em Hitler a certeza de que o comunismo era o maior inimigo da Europa, que por isso precisava ser combatido e destruído. Durante anos, Hitler e outras figuras de destaque do Partido Nazista escreveram livros e artigos incitando a sociedade para a luta anticomunista. No Mein Kampf, escrito por Hitler entre 1924 e 1925, há vários trechos onde o comunismo é apontado como o causador da profunda crise alemã e que, por isso, deveria ser destruído. Esse ódio ao comunismo, o antissemitismo profundamente enraizado e a luta anticapitalista transformaram o Partido Nazista numa espécie de terceira via extremista, moldando e guiando a sociedade alemã ao longo dos anos 30 e 40. E em junho de 1941, Hitler era senhor absoluto da Europa continental. Os seus exércitos tinham esmagado com sucesso países poderosos, com destaque para a Polônia, a Noruega e principalmente a França. Restava apenas o Reino Unido de Winston Churchill, que insistia em desafiar o poder de Hitler a partir das Ilhas Britânicas. E no extremo oposto do continente europeu, o gigante comunista soviético de Joseph Stalin. Nessa época, Hitler e Stalin eram parceiros. Em 1939, Stalin precisava de tempo para modernizar o seu exército
e Hitler precisava de garantias de que não seria atacado pelos soviéticos durante a invasão alemã da Polônia. Essas necessidades mútuas foram atendidas com a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop em agosto de 1939. Mas apesar de Hitler ter combatido e derrotado os franceses e os britânicos, no seu íntimo, o seu maior inimigo continuava a ser apenas um: os comunistas soviéticos. Eram eles que deveriam ser derrotados. Na visão de Hitler, ao derrotar o comunismo na União Soviética, ele alcançaria duas coisas essenciais: acabaria com a ameaça comunista sobre a Alemanha e conquistaria gigantescas extensões de terra e recursos naturais importantes para a hegemonia do povo alemão na Europa e, quem sabe, em todo o mundo. A invasão alemã da União Soviética não foi motivada apenas por uma resposta a uma ameaça militar. Foi motivada principalmente por um desejo ardente de poder e de expansão. A guerra na União Soviética seria diferente. Seria uma guerra ideológica de extermínio. Ao entrar na União Soviética, Hitler sabia que só um sairia de lá vivo. Ele sabia que o mundo era pequeno demais para o comunismo e o nazismo coexistirem. Em 1941, o Exército Vermelho de Stalin ainda não estava pronto para a guerra, mas em 1942 e principalmente em 1943 já estaria. E então, a Alemanha passaria a correr o risco de ser atacada e destruída por uma força muitas vezes superior. Hitler temia esse desfecho e por isso atacou no momento em que as suas forças estavam na máxima forma e as forças soviéticas ainda não tinham amadurecido completamente. Stalin atacaria Hitler em 1942 ou 1943? É certo que Stalin também se sentia muito ameaçado por Hitler, o que leva a crer que a guerra entre a União Soviética e a Alemanha era algo realmente inevitável. No entanto, diferente de Stalin, a agenda de Hitler misturava diversos aspectos diferentes. Tinha motivações racistas, ideológicas, políticas e estratégicas. Hitler não queria apenas afastar ou eliminar um inimigo militar. Ele queria conquistar para a Alemanha aquelas terras, ou aquilo que costumava chamar de espaço vital para a raça alemã. A Polônia, a Bielorrússia, a Ucrânia e grandes porções da Rússia deveriam ser esvaziadas e preparadas para receber milhões de colonos alemães. Ou como os burocratas nazistas costumavam referir naquela época, o leste europeu deveria ser completamente germanizado. Todas essas pretensões e motivações, bem misturadas, resultariam numa guerra de aniquilação e extermínio nunca antes vista na história humana, algo que marcaria e moldaria para sempre o nosso mundo.